Olá, seja muito bem-vindo ao aquecimento do evento O Ponto Certo, a liberação miofascial no ponto certo da dor. Neste evento eu vou te mostrar como que você pode aplicar a liberação miofascial no ponto certo da dor do seu cliente, do seu paciente, desde o primeiro atendimento de forma segura e assertiva. Eu sou o Ronaldo, sou professor de terapia manual e terapeuta manual, especialista em liberação miofascial para casos clínicos de dor. O evento Ponto Certo acontecerá de 11 a 16 de fevereiro, sempre às 21h07, e será totalmente online e gratuito. E eu tenho a honra de ter você aqui participando dessa jornada incrível que será este evento. Se por algum motivo você ainda não fez sua inscrição, basta você clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo e se inscrever gratuitamente. E antes de iniciarmos este conteúdo de aquecimento, eu quero pedir carinhosamente que você curta, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outro massoterapeuta ou terapeuta manual. E agora, preste atenção em cada detalhe que te fará liberar o ponto certo e aliviar as dores dos seus clientes desde o primeiro atendimento. Alô, dona Cláudia, a senhora está bem? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor, tudo bem? Tudo bem. Antes de mais nada, eu quero agradecer por você ter aceitado participar desse bate-papo aqui comigo. Sim. E aí, Cláudia, tudo bem com você? Tudo certo, tudo bem. Tá bom. Cláudia, para a gente começar bem, fala para mim, fala para a galera, né, na verdade, que está nos assistindo aqui. Qual o teu nome, o que você faz e a cidade onde você atua? Meu nome é completo, Onofra Cláudia Costa Moreira. Eu sou fisioterapeuta há 30 anos. Moro em Altinópolis, uma cidade pequena, próxima a Ribeirão Preto. Né? Tem em torno de 16 mil habitantes aqui. E atuo na área da fisioterapia clínica geral. Eu falo que geral porque, como é uma cidade pequena, você acaba atuando, né, na área de neurologia, respiratório. Nesses 30 anos de profissão, eu fui buscando aprimoramento, cursos, né, em várias, assim, que eu via que era necessário, e eu fui buscando, assim, vários conhecimentos nesses 30 anos, né? Então, é isso aí. E você atende em Ribeirão também ou não? Você atende só Altinópolis? Só Altinópolis. Já tentei trabalhar em Ribeirão Preto uma época, sim, mas a minha demanda aqui é muito grande. Então, a minha demanda aqui é grande demais. Eu atendo bastante, o dia todo, na realidade. Ainda tenho a minha sobrinha que trabalha comigo, que me ajuda, né? Então, hoje eu fico muito em atendimento domiciliar, depois da pandemia. Hoje, e atendo muito na área de geriatria hoje, né? Então, mas na área de geriatria são todos os casos. Então, eu tenho caso de respiratório, pacientes neurológicos, pacientes ortopédicos, né? Então, você tem que acabar, assim, abrindo um leque muito grande, né, de atuação. Muito bom. Cláudia, como que você me conheceu? Bom, Instagram, eu entrei um dia no Instagram, ou YouTube, uma das duas redes aí, e eu deparei com o senhor falando, né, indagando, como que você consegue atingir um paciente, né, sem colocar a mão no local da dor. Eu respondi, falei, olha, eu consigo trabalhar com mobilização neural. Aí a resposta foi a seguinte, não, eu sei o que é mobilização neural, mas eu tenho uma técnica que já supera. Eu falei, caramba, como assim, né? Porque eu já tive muitos bons resultados trabalhando com paciente com mobilização neural. Eu tenho até tive um caso de uma paciente que ela tinha uma dor no ombro muito forte e tinha melhorado e de repente ela apareceu com uma dor muito forte. E eu fui investigando, falei, mas como? Por que que apareceu essa dor? O que que foi feito? E ela era costureira. Então, o movimento do pé contralateral gerava essa dor. Então, ali eu já falei, poxa, então, realmente,
o movimento do tornozelo está levando à complicação da dor no ombro. E eu consegui, através das técnicas que eu trabalhava, eu consegui melhorar muito esse caso. Então, eu já tinha essa noção, né, que a disfunção indolor pode estar, né, sendo prioritária naquele caso ali de dor. E nessa busca, né, por técnicas que me ajudassem mais, eu deparei há pouco tempo com um caso de uma paciente que estava indo para Ribeirão Preto buscar atendimento, né, em um lugar até renomado, e ela fez técnicas de liberação miofascial. Só que eu falei para ela, isso aí é lesão corporal e não liberação miofascial, porque os hematomas eram imensos, né? Não, eu não sei qual técnica que foi aplicada, mas Não, então, assim... por causa dos hematomas. Oi? Liberação não faz hematoma, né? Isso, então, não. Aí eu ainda falei para ela, falei, olha, eu não concordo com isso, porque estava tão sensível que eu não conseguia colocar a mão, né? Eu falei, olha, eu não concordo com isso, é uma lesão tecidual. E a partir daí eu comecei a buscar, né? Falei, bom, eu vou me interagir o que é a liberação miofascial, porque até então eu não tinha nenhuma técnica específica de liberação miofascial. E a gente observa, assim, hoje, né, uma grande procura pelas técnicas de liberação miofascial. Só que, geralmente, tudo que eu procurava tinha muito essa questão da agressividade na atuação, né? E eu sempre, sempre valorizei muito o trabalho das mãos. Sempre, muito. Né? E veio de encontro. Aí, nesse dia, né, que eu deparei, né, com o questionamento, falei, bom, aí estava no aquecimento, né, que convite para as lives de atendimento, e eu comecei a assistir, né? E o que me chamou a atenção também é que teve um caso que foi atendido da paciente com túnel do carpo, e que na hora e que na hora que foi feito o trabalho de liberação, ela sentiu muito bem-estar na questão do túnel, né? E eu tenho problema do túnel do carpo. E aí eu fui começar a buscar, né? Então tem uma palestra sua que fala muito bem sobre túnel do carpo, e eu mesma fiz algumas técnicas aplicando em mim, né? E eu, graças a Deus, eu não tenho hoje os sintomas mais de túnel do carpo. Eu já fiz eletromiografia 2 vezes, a lesão está aqui, só que eu não tenho sintomas. Então, hoje os médicos falam para mim, nós não operamos sintomas, né? Nós não operamos exames. Mas sim, se houver os sintomas agravados, a gente pode até pensar. E eu estou bem, né? Já fui em neurologista para ver, né, que eu tive uma sensibilização cervical também. E, enfim, eu estou me mantendo bem, né? E eu mesma faço as mobilizações, né? Porque eu não tenho ninguém aqui em Altinópolis que trabalhe. Tem a Renata próxima aqui em Ribeirão Preto, mas a Renata, ela está afogada, pelo que eu converso com ela. Então, mas assim, para mim mesma, né? Quando eu tenho, às vezes, alguma região que está mais dolorida, tensa, eu faço o toque proprioceptivo, né, em mim mesma, e eu vejo que existe realmente um relaxamento. É muito gostoso a sensação, né? Ô, Cláudio, e deixa eu falar uma coisa para você. Você é de qual turma? Do 9, né? É a 9? Da 10. Turma 10. Ah, turma 10. Isso. No evento Segredos também, só que do ano passado. Sim. Você sabe que eu lembro dessa pergunta sua. Você me perguntava se eu sabia o que era essa questão da mobilização neural, uma coisa assim, não era a pergunta? Não, o questionamento foi, você já consegue entender, ou você faz alguma coisa que você já conseguiu ter um resultado sem tocar no local da dor? Aí eu respondi, falei, sim, com mobilização neural, como que eu consegui, né? Aí foi falado, não, mas aí eu tenho algo que pode ser melhor do que a mobilização. Você falando disso. Eu não lembrava que era você, mas eu lembro disso. Sim. E esse caso que você falou da mulher do túnel do carpo, foi um caso interessante porque ela sentiu alívio no túnel do carpo quando a gente liberou
o piriforme dela. Sim. E eu encontrei essa mulher há uns 2 meses atrás. Ela falou: Nossa, eu nunca agradeci vocês. Daquele dia até hoje eu nunca mais tive dor. Lógico que a Sim. gente fez a abertura do túnel também, mas foi quando liberou o piriforme dela que ela sentiu alívio. Cláudio, você participou então do evento Segredos da Liberação lá em 2022. Se tivesse que falar assim, gente, ó, participa desse evento, porque para mim esse evento foi importante isso. O que foi importante para você? O que você viu de importante quando você participou do evento? Então, eu me senti desafiada. Primeira coisa. A gente tem aquele, eu acho que o interesse, né? Despertou em mim o interesse de busca, né? Por algo que fosse um resultado a mais na minha técnica, no meu trabalho, que eu já trabalho há 30 anos, para agregar o meu trabalho, mas era justamente isso, aquela satisfação do paciente já em um atendimento, por exemplo, que você percebe o alívio da pessoa, sabe? A pessoa se sente bem. Então, nos meus atendimentos, por exemplo, o primeiro atendimento do paciente após a anamnese, a avaliação toda, né? Quando você começa. Por incrível que pareça, os meus pacientes, a maioria com diafragma tudo travado, né? E é algo assim que as pessoas falam: Nossa, eu estou conseguindo respirar, né? Eu estou conseguindo respirar melhor. Então, isso, essa sensação de bem-estar que gera no paciente, né? E o acolhimento dentro da anamnese, para mim, despertou bastante, né? Eu sempre falo que é importante a gente buscar, a gente olhar as coisas devagar. Hoje o mundo é muito acelerado, então eu falo que você buscar olhar mais devagar para as coisas. Então a anamnese, dentro do mecanismo como ela é desenvolvida, traz isso. Você levar a pessoa a olhar para si mesma, a olhar para suas causas, porque quando a gente começa lá, olha, fala para mim o que aconteceu com você desde a tua gestação, se teve alguma intercorrência na gestação, quando você nasceu, tem alguma lembrança? Eu já tive casos aqui de pacientes começarem a chorar copiosamente, assim, porque tem um choro que estava guardado, profundo, e essa anamnese buscando todo esse lado, né? Buscando a parte afetiva, a parte de trauma físico mesmo, trauma emocional, leva a pessoa a ter uma reflexão e uma transformação de vida, que é o que eu tenho tido aqui. Pessoas que hoje eu tenho contato, falam: olha, eu fui modificado através do contato que eu tive com você. É lógico, eu orientei a pessoa a procurar um tratamento com um psicólogo, porque o emocional, né, a gente ajuda, mas quem trata é o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, enfim, as áreas competentes. Mas você pode ser um canal para levar esse paciente a enxergar tudo isso, né? E é o que eu falo, e eles confiam na gente. A partir do momento, por exemplo, que eu falei para a pessoa: olha, não foi um caso só, mas um mais, assim, gritante. Olha, você precisa procurar auxílio, E era um trauma que a pessoa tinha desde os 5 anos de idade. Nossa. E ele veio, assim, trazendo esse trauma para a vida dele, muito, assim, muito, muito gritante, né? E hoje a pessoa fala para mim, fala assim: olha, eu estou bem, fiz o tratamento, fez todas as sessões comigo, as liberações certinhas. Então ele tinha uma dor na região escapular, que ele sentia um preso, era uma coisa horrível, né? E ele tinha essa tensão, não melhorava. E aí, a partir daí, hoje ele fala: eu consegui transformar minha vida, uma virada de chave, né? Então, é o que eu falo, é importante a gente ser esse canal na vida das pessoas. Extremamente. Ouviu? Ô, Cláudio, Cláudia não. Pessoal, só para vocês entenderem, essa conversa com a Cláudia, ela faz parte da primeira semana de aquecimento. A Cláudia participou de um desses eventos em 2022. E aí, nesse evento, ela entrou no Mecanismo X. E ela fez parte, então, da turma 10 do Mecanismo X. A Cláudia,
ela já é uma profissional certificada do mecanismo, tá? Ela já recebeu o certificado, tudo bonitinho. E ela atua, para quem chegou depois, ela atua em Altinópolis, que é uma cidade próxima a Ribeirão Preto. E o Instagram da Cláudia qual que é? Cláudia C. Moreira. Moreira. Cláudia C. Moreira, tá? Então, se vocês precisarem de ajuda aí, porque sempre tem paciente que assiste, né, as lives. Então, se algum paciente estiver assistindo, estiver precisando de ajuda, que está na região ali, procura aí a Cláudia, tá? Ela é de Altinópolis. E sigam também a Cláudia, né? É bacana vocês terem esses contatos. E antes de a gente continuar, parabéns, Cláudia, pelo seu trabalho, né? Às vezes as pessoas que estão conhecendo a gente agora não têm noção do resultado que é, né, tocar no ponto certo. Então, ouvir o paciente, avaliar esse paciente e depois tocar no ponto certo. É que nem você falou, às vezes as pessoas têm traumas guardados aí há anos, né, e nem imaginam que as dores estão vindo desses traumas. Parabéns pelo seu trabalho mesmo. E aí, emendando nisso, eu quero fazer uma pergunta para você. O que é encontrar o ponto certo para você? Então, o paciente chega até você com muita dor, né? Você vai lá, começa toda a avaliação, e a gente fala sempre que a avaliação, a anamnese faz parte de uma avaliação funcional, né? A avaliação não é só as posições que a gente analisa. O que é para você, o que significa para você encontrar o ponto certo para ajudar esse paciente com dor? Eu falo que é o resultado eminente de trabalho. Que a partir do momento que você vai, avalia e você encontra, é um resultado eminente que você vai ter do seu trabalho, tá? Você trazer o conforto para aquele paciente, né? Às vezes você não vai conseguir resolver tudo em uma sessão, mas pelo menos você já vai trazer um alívio, né? E você vai conseguir explanar para aquele paciente, explicar totalmente para aquele paciente, porque, por exemplo, a questão da dor. Quando o paciente chega para você com dor, ele quer aquele alívio. E se você não vai colocar, por exemplo, às vezes eu começo a atender o paciente e falo assim, mas você não vai mexer lá na, né? Eu falo, calma. Ou então, mas você não falou que eu tenho uma disfunção lá no pé? Eu quero resolver. Eu falo, não. Nós temos que seguir o processo, né? E é isso, ter a certeza desse resultado pelo trabalho que vai ser aplicado. Muito bom. E, Cláudio, você me conheceu, eu te desafiei, né? Você falou que foi um desafio. Um desafio. Agora eu te pergunto assim, por que mesmo assim você decidiu confiar em mim? Eu vou ser bem sincera no que eu vou falar agora, professor Ronaldo. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi a sua forma de conduzir as coisas de uma forma espiritual. Isso, para mim, marca muito. Eu, Cláudia, pessoal. Então, isso também foi algo que me levou a buscar ter esse contato com uma pessoa que tem uma fé viva, uma fé que move montanhas, uma fé que leva à frente. Eu sou uma pessoa que eu busco muito também esse lado espiritual, de conduzir a pessoa a ter esse lado espiritual. E foi algo que me chamou a atenção também. Eu estou sendo extremamente sincera na minha resposta. Não, sim, com certeza. E o que... Agora, fiquei curioso. O que te fez ver esse lado espiritual em mim? Logo em seguida que eu assisti a live, naquele dia, que eu comecei a acompanhar, eu percebia que você exercia a sua fé. E que você, assim, de uma forma particular, você nos chama de cristãos. Então, essa questão de chamar alguém de cristão é porque você sabe o que é ser cristão. Uhum. O que é ter um foco
tá? De vida. E o nosso foco tem que ser Jesus Cristo. Para mim, eu estou falando Cláudia, né? Então, foi algo que também me chamou a atenção. Esse exercício da fé. Por quê? Se nós estamos tocando em alguém, se nós estamos buscando o bem-estar em alguém, para alguém, através do nosso toque, nós temos também que ter e acreditar. E ter fé é você acreditar naquilo que às vezes a gente não vê, que a gente não sabe. Então, eu acreditei, porque eu tive fé que aquilo ali seria algo que seria bom para mim, por todas as circunstâncias, né? Aí eu fui acompanhando o processo, né, do evento, e eu falei, poxa vida, foi algo que me trouxe inspiração de confiança também, tá? Eu estou sendo extremamente sincera na minha resposta. Não? Foi algo que realmente me tocou. Muito bom. E, assim, Cláudia, você já é uma profissional experiente, né? Uma profissional com resultado. E aí eu te pergunto assim, hoje, que nem você falou, eu ouço mais o paciente, eu aprofundo mais a anamnese dele, e com isso tudo, como que você se sente quando você consegue chegar ao ponto certo, e aí você tem, por exemplo, resultados como esse da pessoa que chorou aí, que tinha um problema lá desde 5 anos de idade, que você encaminhou para o psicólogo. Qual é o seu sentimento de conseguir chegar ao ponto certo, né? Que nem a gente fala, não é só tocar no ponto certo, mas é chegar num ponto que você gera de fato uma transformação na vida do paciente, uma transformação que talvez ele nem esperava. Qual o sentimento disso? De gratidão. É uma palavra que realmente faz parte dos meus dias, é essa gratidão, de você ser grato por tudo, né? E obter esse resultado dessa forma, trazendo esse bem-estar para o paciente, é muita gratidão. Então, por exemplo, a semana passada, terça-feira passada, eu finalizei um atendimento com um paciente e ele me falou o seguinte, falou, Cláudia, eu estava me sentindo triste, até meio deprimido, porque eu não estava conseguindo fazer mais as coisas como eu fazia antes. E para mim foi muito gratificante, porque eu voltei. Ele ainda falou assim, ele trabalha assim, a parte rural. Ele falou, hoje eu consegui fazer tudo que eu estava fazendo antes de estar sentindo as dores, né? Então isso é muito gratificante para nós, né? E você fala, poxa, eu consegui devolver, né, a autoestima para aquela pessoa. Então é um sentimento de gratidão. Muito legal. E é forte, né? É um sentimento de gratidão, é um sentimento forte, né? Sim, com certeza. Essa questão da gratidão é muito forte. E, Cláudio, o que esse tempo atendendo, fazendo a avaliação que busca o ponto certo, né? Fazendo seus atendimentos, o que aconteceu nesses atendimentos que talvez você nunca esperasse que pudesse ter acontecido, entendeu? Já aconteceram algumas coisas bem assim relevantes, mas eu atendi uma senhora que ela estava com um problema no ombro e ela é bem humilde e ela tem um pouco de medo das coisas, né? E eu até fiz o atendimento dela, tudo, organizei tudo certinho, ela tá com muita dor. E ela teve, eu falo que foi a catarse do sono, porque ela tinha ido para a clínica a pé e ela não conseguia, ela já desceu da maca dormindo praticamente, né? E aí eu tive que levá-la embora. Cheguei, coloquei, ajudei o marido a colocar ela na cama, ela dormiu por 7 horas. Caraca! Consecutivas. Só que aí, quando ela acordou, ela não sentia dor mais, né? Então, eu fiz liberação de diafragma, que estava muito densificado. E ela chegou, depois ela fazia 2 sessões na semana. Na próxima sessão que ela chegou, ela falou, nossa, eu não estou sentindo mais aquela dor horrível, né? E a partir dali eu consegui fazer um trabalho, porque você libera, tudo bem, mas depois você precisa estar promovendo um fortalecimento, um estímulo naquele músculo. Então,
foi muito mais tranquilo eu desenvolver o trabalho com ela, sabe? Então, foi, assim, extremamente... Então, eu falo, ó, gente, vocês querem dormir, vem pra cá, né? Porque foi muito, assim, foi muito... Eu falei, gente, e agora, né? É que eu estava num tempo que deu para eu sair e levá-la embora. Então, foi muito marcante essa situação, né? E outra coisa E muito quantos legal que acontece anos ela tem? com essa Tem? paciente, É. 70 anos. Caraca. É. E uma coisa legal também que tem acontecido, por exemplo, vem um paciente para mim. Aí ele começa a fazer. Aí, de repente, ele fala, ah, esse negócio é bom. Ah, mas eu queria que a minha esposa fizesse. Aí a esposa vem. Aí, de repente, eu estou com outro caso lá, estou finalizando também. Quinta-feira eu finalizo os atendimentos. Ah, eu quero que a minha esposa venha. Então, esse efeito parece um efeito dominó, né? Você começa com uma pecinha que vai trazendo outras, né? É porque a pessoa se sente tão bem, né, que ela quer fazer o bem para o outro. Sim, É como se fosse uma retribuição, né? isso, Daquilo que você está fazendo para ela, ela quer passar aquilo para outro. É muito comum, às vezes eu atendo muitas senhoras aqui também. E aí elas falam assim: ah, eu quero trazer minha filha, ah, eu quero trazer meu filho. Aí vem o filho. Aí o filho é casado, quer trazer a esposa. E aí vai, porque você cria um boca a boca mesmo, mas é um boca a boca forte, né? Porque não é você vendendo o seu trabalho sozinho, é alguém que está vendendo o trabalho para você em virtude do resultado que você está dando para as pessoas, né? com certeza. Sim. Então isso é muito bacana. E Ô, tem um Cláudio, fato, não, pode falar, pode falar. um fato que aconteceu recente também, até eu postei lá na comunidade, no grupo, uma mensagem de uma paciente, que ela falou especificamente lá tudo que realmente, né? Ela falava, ó, eu não acredito que com um toque você vai conseguir modificar alguma coisa, né? Então, realmente, ela tinha as mãos voltadas para trás, né? E já quando eu terminei a liberação dela, que eu fiz a foto, que eu mostrei, já comparei na sessão, ela falou, não é possível. Como assim? Eu não acredito. Aí ela falava, eu não acreditava que realmente seria possível. Algo assim, né? Então, e o resultado? Agora, tem uma liberação que eu amo fazer, é da tíbia, que não vai para a dorsiflexão, porque é algo fantástico, que eu acho maravilhosa. Quando você faz a foto, a diferença já é ali, né? Muito grande, né? Muito grande. Então, Muito grande. Ô, Cláudio, tem uma dúvida que é muito comum da galera, como um todo, né? Que é assim, ah, mas o mecanismo X eu quero entrar, mas ele é online. Será que eu vou aprender online? Fala pro pessoal se é possível aprender online. extremamente possível. Eu sou um pouco chata com algumas coisas, né? E eu já cheguei a comprar curso online que não gostei da didática e eu abandonar mesmo. E aqui em casa, né, eu tenho meu esposo e 3 filhos, e eles acompanham as lives comigo aqui à noite, né? Os eventos, as coisas, eles vão acompanhando comigo. Então, todo mundo já sabe quem que é o professor Ronaldo, né? E eles acompanham comigo, né, o trabalho, e eu vou, assim, eu fui buscando, né, vendo e falando, não, vamos ver se vai ser isso mesmo, né, a plaquinha de 1 milhão que está aqui na minha frente, né, então, você procura, tem no Nutror todas as técnicas específicas, né? Lá para você buscar, para você repetir, para você ver, muito bem explicado, bem a didática muito boa, né? E tem a comunidade também que a gente participa e que os colegas, eles nos ajudam, mas também tem o respaldo do senhor ou da Simone, que está sempre também, né, ajudando a gente. E os colegas que já estão há mais tempo também, né? Tem alguns, o Leandro, né? Que ele sempre está postando alguma coisa, né? Então, não só o Leandro, mas falando o Leandro porque me veio agora. A Helena, gente, a Helena, que peça lá do Sul, como que ela buscou também, né? Esse trabalho dentro do mecanismo. Então, é o que eu falo, se não desse resultado, não teria tanta gente fazendo, não teria tanta gente divulgando o trabalho, né? Então, é muito gratificante. Para mim, muito
muito bom. Assim, uma didática muito boa, um ensino muito refinado, muito bom. Tá? Eu gosto bastante. Gosto Pô, muito. então, ó, a Cláudia falou assim, Eliane, massoterapeuta, falou assim, minha dificuldade é o raciocínio clínico. É que aqui, Eliane, ó, na plaquinha que a Cláudia falou de US$ 1 milhão, quando você acha a posição que está com disfunção, aí, ó. Mas que é igual, eu tenho. Eu tenho, né? É bem isso. Mas quando você acha a posição que está em disfunção, tá aqui em cima lista todas as. Aqui está escrito disfunção. Então, tudo aqui está listado, são disfunções. E aí o que acontece? Quando você acha uma disfunção, logo abaixo, na letrinha menor aqui, você tem as áreas que já devem ser liberadas. E à medida que você vai começando a aplicar, que você vai seguindo, aplicando isso no paciente, fica muito mais fácil de você ir desenvolvendo o raciocínio clínico, né? Porque você vai executando, vai executando, vai executando, e você vai desenvolvendo isso. E sem falar que a gente tem as mentorias também toda quarta-feira, onde a gente discute as dúvidas a respeito da placa, das avaliações, enfim. Então é uma coisa que facilitou muito a vida. E, gente, quando você vê isso aí, você fala assim, ah, Ronaldo, isso aí vocês fizeram no chute. Na verdade, não. Para concluir a placa, a gente levou 8 anos, tá bom? Então, quando eu trouxe a placa, a gente já tinha 3 anos que a gente estava aplicando a placa, tá? E mais 8 anos que a gente levou para chegar nos testes que a gente usa hoje. Então, a gente foi trocando muito teste ao longo do tempo. Até a Simone, a Natália, fala até hoje, né? Fala assim, ah, professor, pelo amor de Deus, a gente passou muito apertado, porque cada semana mudava uma posição de teste para a gente fazer, né? Por que mudava? Porque não dava certo uma, a gente colocava outra e vamos ver. E tudo que a gente fez ali, a gente fez principalmente pensando no ciclo da marcha, né? Porque é um movimento, vamos dizer assim, nos 3 planos, né? No plano sagital, frontal e transverso, e aonde a gente consegue, quando a gente encontra a disfunção, a gente consegue saber quem é o motor que está gerando aquela disfunção. E motor, nesse caso, normalmente, um complexo músculo, um complexo neuromuscular, tá? Então, por isso que eu falo assim, o músculo, ele nos mostra aonde está a disfunção, mas na hora que a gente toca, a preocupação principal nossa não é o músculo, e sim facilitar o deslizamento de um tecido sobre o outro naquela área que a gente está tocando, tá bom? Agora, uma coisa é você tocar como se fosse um ponto cego. Eu não tenho certeza se a área que eu estou tocando é de fato a área disfuncional. Outra coisa é você tocar sabendo exatamente qual é a área disfuncional e onde é o ponto certo que a gente fala, tá? Cláudia. Oi? Você falou do desafio, mas assim, existia algum problema dentro da terapia manual que você queria resolver e você conseguiu resolver esse problema com o mecanismo X? Ou você viu no mecanismo X uma forma de resolver esse problema que você tinha? Então, em relação à liberação miofascial, era algo que eu estava buscando por conta das aberrações que eu via mesmo, né, em termos de estar a aplicabilidade. Como eu não tinha nenhum curso específico, eu queria fazer algo que me levasse, né, a desenvolver a liberação miofascial. Só que o que eu observo de diferente? É você pegar, ir lá e falar, eu vou fazer uma liberação no quadríceps. Tudo bem. Tá? Você pode ir lá e fazer uma liberação no quadríceps, sim. Só que o que o mecanismo trouxe? Esse diferencial da avaliação com as fotos, os vídeos, aonde você, além de você promover a liberação, você consegue trabalhar a disfunção, né? Por exemplo, eu postei alguns casos, né, de pacientes meus que tinham disfunção no arco do pé. Então, a partir do momento que eu fiz a liberação, ele conseguiu melhorar, porque estava tendo dor no pé, então conseguiu melhorar aquele arco. E então a pessoa resolveu, por exemplo, uma enxaqueca que ela tinha, né, há muito tempo, conseguiu melhorar.
Então, para mim, foi, além de me trazer uma técnica para que eu conseguisse liberar aquela musculatura, né, no caso, que aí no caso a gente fala, não é músculo, é a fáscia, né? Mas é no toque na região, né? Você consegue resolver esse problema e ainda corrigir, né? E através da avaliação isso fica muito claro, porque você faz os posicionamentos, né? Os movimentos, então fica muito claro para você o que está realmente fora de eixo. E você faz o toque, aplica, faz todo o processo. Eu falo algo que a rendição é extremamente importante. É você, como terapeuta, não ficar ansioso para as coisas acontecerem, né? É você se entregar ao atendimento, passar essa confiança para o paciente, né? E ele se deixar ser tocado da forma que é necessário. Aí as coisas vão acontecer, né? Exatamente. E dentro da percepção do toque, você perceber que, por exemplo, quando a lei de Hooke, quando você não está conseguindo ter realmente o aprofundamento que é necessário, você ter a sensibilidade de sentir, você tira, ausenta um pouquinho aquela mão ali, e aí depois você volta. Aí, por exemplo, às vezes é coisa de 30 segundos a mais ali, você consegue, aí o paciente vira e fala assim, por exemplo, diafragma, nossa, você empurrou a mão para dentro das minhas costelas? E você não empurrou, você não fez força para aquilo ali. Você simplesmente permitiu, né, ficar ali, aguardar o tempo, a importância da respiração, né, você estar respirando adequadamente, você estar dando todo esse processo, seguir o processo é importante. A distração da gente como terapeuta, quando às vezes você está atendendo, às vezes o paciente ele quer conversar. Também você falar, olha, agora é um momento que eu vou precisar estar com você de uma forma bem tranquila, eu não vou poder falar com você nesse momento, mas é para o seu bem. Porque às vezes o paciente está tão ansioso que ele quer falar, ele quer conversar, ele quer falar com você. Então, você ter todo esse arsenal para você poder conquistar esse paciente para essa entrega. E isso é muito importante. E uma coisa que me levantou, fiquei curioso agora. Você chegou no mecanismo, se hoje você tem 30 anos de profissão, o ano passado você tinha 29, né? Sim. Aí você chega no mecanismo, com 29 anos de trabalho já na fisioterapia. Estou indo para 31 anos já. Aí, tá vendo? Aí você chega no mecanismo com aqueles nomes esquisitos de posição de avaliação. O que você achou? Eu falei, gente, é uma coisa meio engraçada, né? Tá, vamos lá, né? Mas como eu gosto de observar, sou muito observadora, né? Então, eu vou buscando sentido para as coisas, né? Eu observo e busco sentido, né? Então, eu falo, acho que foi mais uma forma realmente para colocar até um engraçado na situação, né? Para que mais, no contexto geral, é todo o sentido, né? Quando você posiciona certinho, então tem as correções, né, do professor Ronaldo lá na aula 4, né? Olha, correção, 2 vezes a abertura da perna, né? Então, não, a gente não esquece. Aquela aula a gente não esquece, né? Mas é assim, e porque se não for feito adequadamente os posicionamentos, né? Certinho, a posição, o giro de tronco, olha a posição do calcanhar na direção do halo, certinho, olha, respeitar a largura, realmente, o posicionamento da largura da pelve, você não vai ter uma qualidade de avaliação. E isso pode interferir no resultado do seu trabalho. Com certeza. Eu vejo, às vezes, o pessoal falando assim, né? Mas eu estou fazendo aqui, eu estou tendo resultado. Mas não é a mesma coisa quando você faz a tarefa, né, Cláudio? Quando você entrega a tarefa e você começa a executar, porque a tarefa são 23 tarefas. Quando você chega lá na 15ª tarefa, o jeito de você posicionar o paciente já mudou totalmente. E às vezes as pessoas falam assim, não, eu só estou usando aqui já o que eu vi aqui, mesmo sem fazer tarefa, estou tendo resultados muito bons.
mas fazer as tarefas dá um outro resultado. É o que eu falo, quando você começa, você ter o desenvolvimento de todo o processo. Todo o processo é importante, passo a passo. Você não pular fases, né? Então, porque quando você vai entregando as tarefas, é importante, assim, eu até vejo que às vezes o pessoal usam o mesmo paciente com fotos diferentes. Mas eu acho importante estar conseguindo fazer 23 tarefas diferentes, com 23 pessoas diferentes. Porque cada pessoa é um contexto, cada pessoa traz uma disfunção, cada pessoa traz um posicionamento, uma história de vida, e isso vai trazer um enriquecimento para você. Né? Mais repertório, né? Repertório, com certeza. Porque nós, enquanto terapeutas, eu costumo dizer o seguinte: diminuir a dor do paciente desde o primeiro atendimento começa quando você senta para ouvir ele. Sim. Porque quando você senta para ouvir o paciente e aquele ouvir gera ou produz no paciente um aumento de confiança dele sobre você, aquilo ali já faz a dor dele diminuir. Com certeza. Porque assim, alguém me ouviu. Porque a gente tem um problema muito sério hoje na clínica, nas clínicas de saúde de forma geral, que é o quê? Olha, não se ouve mais. É tudo assim, a Cláudia chegou aqui com uma dor. Não, vamos ali. Vem cá, chega aqui. Sabe, não ouve a história, não entende o que está acontecendo com essa pessoa verdadeiramente. E quando você fala lá do princípio da rendição, cara, isso é muito importante. Então, não ter a clínica do jeito que deve ser hoje, assim, acaba com o princípio da rendição. E é uma maneira de querer sempre fazer acontecer. Só que, na verdade, a dor é de quem? A dor é do paciente. Então, eu faço acontecer enquanto eu estou avaliando. Agora, acabou a avaliação, eu tenho que deixar acontecer. Quem vai dizer se a dor vai melhorar ou não é o paciente. E às vezes eu quero forçar a barra, sabe? Ocorre tanto uma forçação de barra ali com a pessoa, que ao invés de ela ficar mais relaxada, ela acaba saindo da sessão mais tensa. Sim. Né? E aí o resultado não chega. Eu vejo assim, como a gente faz a pesquisa, a gente fala assim, meu maior medo é que eu não tenha o resultado de aliviar a dor no paciente naquela sessão que eu estou atendendo. Então, mas o alívio da dor, ele começa lá na anamnese. Né? Ouvindo o paciente. Depois que você ouviu que ele se entregou, ele está pronto para fazer as posições e aí você encontra a disfunção dele. E nós aqui no mecanismo, né, nós que temos a ferramenta, deu diferente do que está escrito a posição aqui, se deu diferente, você tem que tratar. Né? E vai ser certeiro isso. Que nem a Vilma agora há pouco perguntou assim, Cláudia, você consegue ter diferença nos seus pacientes desde o primeiro atendimento? Veja, se a Cláudia ficar pensando nisso, ela vai querer fazer acontecer. Ela não vai ter diferença no atendimento. Porque ela vai perder a concentração dela, vai ficar ansiosa. Né? O resultado vai ser prejudicado. Agora, se a Cláudia faz a avaliação, já sabe onde está a disfunção, agora ela vai e toca relaxado. Deixa que a coisa aconteça. Tá? Porque se a gente ficar pensando, preocupado com aquilo na hora que está tocando, a gente não cumpre o princípio da rendição e a gente erra. E o Daniel falou alguma coisa ali. Não, eu estou aprendendo agora, mas está difícil achar a disfunção. Olha, se você tem a ferramenta, o mais fácil é achar a disfunção. Por quê? Se deu a posição igual está escrito na placa, ok, não tem disfunção. Se deu uma posição diferente do que está escrito na placa, tem disfunção. É isso, não tem o que inventar ali. Segue o que está ali. Né? E aí, conforme você vai levantando as dúvidas, é onde você vai buscando na teoria para entender aquilo, como foi aquilo construído. Não é isso,
Cláudia? Com certeza. Cláudia, e quem era você? Quem era a Cláudia? Terapeuta manual antes do mecanismo e quem é a Cláudia depois do mecanismo? Deixa eu só fazer uma colocação, porque quando eu entrei para fazer o mecanismo, eu acho que assim, o tempo de pandemia foi um tempo muito difícil, né? Eu trabalhei muito com pacientes pós-Covid, muita tensão. Eu acho que todo mundo acabou ficando muito sufocado com a pandemia. E uma preocupação extrema. E com a volta dentro do mecanismo X, a estruturação de ensino do mecanismo revigorou em mim a vontade de estudar. Foi algo muito, muito assim, bom para mim, sabe? Então, antes de estar no mecanismo, graças a Deus, nesse tempo de profissão, eu já tinha, né, o meu trabalho, o reconhecimento dentro da minha cidade. Mas hoje, depois de todo esse trabalho de um ano dentro do mecanismo, eu me vejo assim com um pouco mais de possibilidade de atuação no sentido de estar com a certeza de que eu vou ajudar aquele paciente ali, tá? E fortalecer também em mim todo esse contexto da busca. Sempre você vai buscar, sempre você vai ter que estudar. Então, resgatou muito essa questão do estudo, entende? E eu também estou, né? Eu tinha feito no começo do ano passado um curso na área de fisioterapia pélvica. Eu estou começando a atuar nessa área também. E, para minha surpresa, eu fiz um curso recente. A liberação miofascial na área pélvica está com muito, muito vigor, Sim. né? Então, eu já fui para esse curso. Então, quando chegou lá, que foi falar para mim sobre a questão da liberação miofascial na área pélvica, eu falei, bom, eu já sei do que você vai falar, né? Assim, toda a questão da face, o que é a face, o que ela pode causar. E aí eu pude até fazer algumas colocações, né, a respeito do toque, que é um toque suave, que não é algo que vá promover uma agressão naquela área, né? Então, para mim, já foi algo assim que eu já tenho todo esse arsenal dentro da liberação para trabalhar dentro da fisioterapia pélvica, né? Porque até eu vi um questionamento essa semana, a pessoa questionando como que eu vou fazer na área pélvica para fazer a liberação? Quanto de pressão que eu tenho que colocar? Né? Então eu falei, bom, tranquilo, né? A gente sabe que com o toque suave e com a espera adequada, você vai conseguir o resultado, né? Então já veio agregar também, né, para mim, nessa nova área de atuação. Você sabe que iniciando. quando eu estava começando o mecanismo, um dos testes de fogo do mecanismo foi eu ir dar aula em Campinas para as fisioterapeutas que trabalham com a pelve. São pessoas assim, fantásticas na área de fisioterapia pélvica, entendeu? Uhum. A Marcela, a Juliana, né? A Natália, inclusive elas ministram um curso sobre isso, né? Não sei se foi com alguma delas que você fez o curso. Não, mas eu fiz em Ribeirão Preto. Vale muito a pena, são muito feras nisso. Até depois, se você quiser o contato, eu te passo. Chama Pelvin, o instituto delas em Campinas. Sim. É muito, muito, muito legal. E assim, o resultado dentro da fisioterapia pélvica, né, usando a liberação, é muito legal. E eu acho que um ponto importante que você destacou aí é que se fala muito de liberação, mas se fala da liberação sem falar das propriedades. Então, às vezes, como é que se faz liberação se não sabe das propriedades do tecido? E sim, é por isso que às vezes surgem essas dúvidas. Quanto de pressão eu coloco? Né? Quanto tempo eu tenho que fazer? Enfim, essas coisas todas que sempre surgem mesmo. E até uma coisa legal
dessa questão da fisioterapia pélvica é olhar para a liberação estudando, antes de mais nada, a linha profunda anterior do Myers. Sim. Entendeu? Que é muito bacana, muito bacana. Poderia até levantar um estudo com vocês lá no grupo, né, sobre isso. Sim. Vocês não pedem, tá vendo? Então, a ideia já está aí, ó. Porque fica a dica, né? E fica a dica, com certeza. Mano. Ô, Cláudio, eu fiz um monte de perguntas para você. Agora fica à vontade de fazer uma pergunta para mim. Ou mais de uma, se você quiser. Então, o professor, já passou pela sua cabeça, por exemplo, estar saindo com o trabalho do Mecanismo X, a equipe Mecanismo X, sair de Taubaté e vir para outros lugares, por exemplo, Ribeirão Preto, fazer um evento em Ribeirão Preto? Vamos supor. Eu falo Ribeirão porque é próximo. Passou. A questão é que eu gosto. Uma coisa vamos pensar assim. Uma coisa é fazer um evento onde a gente vai dar palestras, falar sobre determinada coisa relacionada à liberação. A outra coisa é fazer um evento onde, por exemplo, você vai ensinar as técnicas presencialmente. Por que eu estou falando isso? Porque tem a questão de macas, né? Tem a questão de não ter como você colocar, às vezes, um número grande de pessoas, né, para fazer esse trabalho. Porque eu não penso assim, vamos pensar, Cláudio, eu vou fazer um trabalho aí em Ribeirão, vou colocar, pode entrar 50 pessoas para fazer o curso. E aí a gente vai fazer parte prática. Não vai aprender. Entendeu? Então, a gente acaba fazendo isso quando faz. E outra coisa, né? Faz em Taubaté só para quem está dentro do mecanismo. A gente acaba fazendo isso em Taubaté porque aí a gente não tem que se preocupar em locar a maca. Eu nem sei se tem locação de maca. A gente não tem preocupação, por exemplo, em ter custo de hotel, de voo, enfim, para levar toda a equipe para fazer isso, entendeu? Sim. Então, por isso que a gente acabou fazendo aqui em Taubaté, e por isso também que a gente se preocupa tanto com o curso nosso online. Por isso que a gente tem um cuidado muito grande ali em não colocar o aluno dentro do curso e abandonar ele. Porque a gente não viu ainda uma logística para se deslocar. Então, fazer palestra, legal. Isso dá para fazer tranquilamente. Vamos falar de fáscia lá em Ribeirão? Né? Vamos marcar um evento lá em Ribeirão, vamos falar de fáscia lá? Vamos embora. Dá até para fazer uns toques proprioceptivos. Legal. Mas agora, vamos montar um mecanismo X presencial em Ribeirão? Né? Igual tem no online? Uma coisa eu tenho certeza. Em 3 módulos a gente não faz. Com certeza não. Para quem não tem a prática do online, não. Então tem todos esses desafios. Tem todos esses desafios. Se eu quisesse, por exemplo, criar ou aumentar a minha autoridade sobre isso, eu poderia sair fazendo palestra, né? Falando para os terapeutas manuais, fisioterapeutas, enfim, a respeito disso, da face. Mas eu não sei se é uma coisa que eu gostaria, entendeu? Eu quero, antes de mais nada, ver a galera aprendendo isso que a gente propôs e ajudando outra pessoa. Porque fica um negócio para mim como se eu tivesse meio que escondendo alguma coisa. Porque, por exemplo, não é escondendo, não sei. Eu vou lá e faço uma palestra. Beleza, vou falar sobre face, vou me dedicar, vou fazer o melhor. Não vou esconder nada, vocês sabem que eu não escondo nada. Mas a pessoa vai fazer o que com isso depois? É porque é muita coisa, né, professor, para você conseguir assimilar, por exemplo, em um tempo tão pequeno, né? E com o curso online você tem tempo para você
ir lá, olhar, olha de novo, volta, refaz, né? Pratica, toca, ouve novamente, né? Porque é muito importante você ouvir. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa na clínica no final de semana, por exemplo, no sábado, e eu fico sozinha lá. E eu coloco os áudios. Então, por exemplo, às vezes alguma coisa que ficou, que eu não tinha conseguido, às vezes, pegar, né? Eu consigo ali falar, poxa, olha o detalhe ali. Às vezes alguma dúvida, né? E, e vai sendo cada dia que você ouve, você fala, poxa, isso eu não tinha prestado atenção, né? Isso eu não tinha sedimentado no meu conhecimento. Então, essa parte do online, para mim, é muito bom. Eu gosto bastante, né? De poder voltar, ver novamente, tirar a minha própria dúvida, eu volto lá, falo, ó, deixa eu ouvir direito. E é aprendizado, é um aprendizado, né? E é muito rico. O curso Mecanismo X, ele é muito rico em informações, extremamente, né? O pessoal fala muito, né, do posturidor, mecânico da lombar. Assim que eu comecei o ano passado, eu atendi um senhor que ele estava um lateral shift, assim, ele estava com lateral shift, uma flexão anterior, e em 4 sessões eu consegui colocá-lo de pé. E foi algo assim muito gratificante, né? Ver aquele paciente ter assim uma melhora extremamente considerável em 4 sessões de atendimento e a melhora da postura dele, né? Com o mecânico da lombar, que foi o que eu apliquei nele. E é Porque eu simples, estava... né? eu estava fazendo o quê? Não estava nem um mês que eu estava de mecanismo, mas aí eu já, né? Então eu lembro falando, não, na emergência aplica o mecanismo, que eu só consegui fazer as fotos dele mesmo, assim, com muita dificuldade, de frente, posterior e as fotos laterais, foi o que eu consegui na hora, só, né? Mas aí eu fiz e foi muito interessante, assim, o Fantástico. resultado. Alguém perguntou aqui assim, cadê, deixa eu ver se eu acho. Esse curso é voltado para fisioterapeuta e educador físico? No mecanismo a gente tem fisioterapeutas, a gente tem educadores físicos, a gente tem terapeutas manuais das mais diversas áreas. Então a gente tem acupunturista, a gente tem reflexoterapeuta, tem o massoterapeuta, enfim, tem o terapeuta holístico, tem muitas profissões diferentes seguindo ali dentro do mecanismo. Por quê? O mecanismo, ele tem o jeito de fazer a técnica, tudo legal, mas eu acho que o mais interessante no mecanismo é o quê? É a avaliação. Por quê? Você consegue pegar aquele monte de curso que você fez durante um monte de tempo, você fazendo curso, e às vezes o paciente chega com muita dor e você fica meio que numa loteria sem saber para onde você vai começar. O mecanismo tira essa dúvida. Porque com a avaliação dele, você sabe exatamente onde você tem que tocar. E aí, você quer usar a técnica do mecanismo? Muito bom. Eu não aprendi ainda a técnica do mecanismo. Eu aprendi a avaliação, mas eu não domino totalmente a técnica. Você usa a sua técnica, a técnica que você já domina. Tanto é que eu falo assim, o problema muitas vezes não é a técnica que você usa. O problema é você não ter a avaliação que te coloca de cara no ponto certo. Esse é o problema. Lógico que a técnica que a gente usa no mecanismo, ela não cansa a gente, né? É o toque, e a partir desse toque eu uso as propriedades do tecido conjuntivo e tiro proveito dessas propriedades. Então, de certo modo, deixa a saúde das nossas articulações por muito mais tempo, né, Cláudia? Acho que esse é o negócio. E é o que eu falo, né? Eu com 31 anos de profissão também, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir ter a disposição, né, que eu tenho hoje ainda com 53 anos de idade, eu ainda consigo fazer muita coisa, né? Mas futuramente eu não sei como que serão as coisas. E você ter uma arma que você consegue trabalhar de uma forma com menos desgaste é muito importante. Isso é muito importante, né? Cláudia, quero te agradecer muito por ter participado, muito, muito, muito mesmo. Gratidão de verdade. Que Deus continue te
abençoando aí e Amém. iluminando nossas mãos, né? Sim, Para que a gente possa ajudar muita gente. E cada pessoa que a gente ajuda e consegue diminuir a dor dela, aliviar a dor dela, é uma pessoa a menos no mundo sofrendo com as dores, né? Então, por isso que com eu digo que certeza. nós vamos diminuir a dor do mundo. É E, gente, o objetivo. vocês que querem participar do evento, ele começa sempre às 21h07, são 4 aulas, tá bom? E assim, tem muito conteúdo no evento. No evento, de fato, você vai entender o que é a fáscia. Então, assim, é um evento muito interessante e que eu recomendo de verdade. Sou suspeito de falar, mas recomendo que vocês participem, tá bom? Se você não está inscrito, a inscrição é gratuita no Instagram. No link da minha bio tem a inscrição. E se você está assistindo no YouTube ou no Facebook, na descrição do vídeo, tá? Tem um link também que você pode fazer a sua inscrição. Beleza? Gratidão, Cláudia. Fica com Deus, tá bom? Amém. Fique em paz também. E se Deus permitir, ano que vem estarei em Taubaté para fazer o presencial. Ah, que legal! Vai ficar mais doida ainda, né? Então, meu esposo tá assim, né? Não, eu vou te levar, eu te levo, porque ele é um apoiador incondicional meu, né? É uma pessoa que me apoia em tudo, meus filhos também, eu tenho uma gratidão muito grande, né? Pela família que eu Legal. tenho, que me apoiam muito, e se Deus permitir, eu estarei em Taubaté o ano que vem. Nossa, que massa! Gratidão, Cláudia. Com Deus, tá? Amém, fique em paz. Até mais. Até.